Boa tarde a todos. Meu nome é Adriano, sou professor, advogado, estudante de psicanálise. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, peço que se inscrevam, deixe seu like se gostar do vídeo, do conteúdo e compartilhe, pessoal, para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que a finalidade do canal é trazer conhecimentos, principalmente na área jurídica, da advocacia, a qual eu milito, e também acerca da psicanálise, tá? Inclusive, nos vídeos do Aravante, que irei disponibilizar em meu canal, o conteúdo abordado será principalmente associado à advocacia e à psicanálise, que são as duas áreas que estou adentrando já faz algum tempo e pretendo, nesse projeto, seguir apenas com esses conteúdos, tanto da advocacia, bem como da psicanálise. Bom, então vamos lá, pessoal. Qual que é o tema de hoje da nossa aula? Hoje eu vou falar, e lembrando também que essa aula, esse vídeo, o conteúdo, ele não é voltado apenas aos profissionais do direito, advogados, promotores, delegados e juiz, mas sim também ao pessoal leigo, ou seja, pessoas que não são da área jurídica, tá? Então, assim, eu não vou adentrar com profundidade aos temas, certo? Que fique bem claro isso. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre quais são os crimes que são levados ao tribunal do júri, tá? E qual é também o papel do assistente de acusação, o que ele faz, tá certo? Então vamos lá. Todas as pessoas costumam assistir muitos filmes americanos e tem aquela ideia que em todos os casos há o júri popular. Não. Lá nos Estados Unidos, primeiramente, lá impera o common law, lá os precedentes e a jurisprudência que determina os casos dos Estados Unidos. Já o Brasil é o civil law, que em inglês, no caso, a gente fala que é a lei, que é a fonte máxima que impera no nosso país. Tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há algumas semelhanças em que pese, mas lá, não só na área criminal, mas em outras áreas também se permite a instalação do júri. Aqui no Brasil, eu vou dizer para vocês que somente na área criminal, em apenas 4 situações é que você, no caso, vai se deparar com o júri, tá bom? Então, lá no Código de Processo Penal, no artigo 453 ao artigo 472 do Código de Processo Penal, nós temos o procedimento do júri. Como que vai correr, como que vai caminhar todo o procedimento, a instauração e o plenário, tá certo? Até com o veredito final dos jurados. Então, prestem bem atenção. São só nos 4 crimes contra a vida que nós poderemos levar ao plenário do júri. São eles: o homicídio, o infanticídio, o aborto e a instigação ou prestar auxílio ao suicídio. Veja, somente esses 4 crimes é que são levados para o júri popular, ou seja, não é um juiz que vai dar a sentença, mas sim jurados escolhidos pela sociedade que comporão o plenário do júri e darão o veredito ao final. Vejam também que esses 4 crimes que eu listei, somente na sua forma dolosa, tá? É que serão encaminhados ao plenário do júri. Por quê? Porque na forma culposa é um juiz singular, ou seja, é um juiz que passou por concurso público, é o juiz magistrado togado, que irá analisar o caso vertente. Então, qual a diferença, para quem não é da área? Dolo e culpa. Crimes dolosos é onde há a expressa intenção, a vontade plena e consciente do indivíduo em cometer aquela infração penal. Já uma forma culposa é quando o indivíduo dá causa de maneira imprudente, negligente ou imperita àquele caso típico, aquela infração penal. Então, repetindo mais uma vez, o homicídio, o infanticídio, o aborto e prestar ou auxiliar ao suicídio, na sua forma dolosa. São esses 4 crimes contra a vida que são levados ao júri popular para que haja depois uma resolução. Então, em todos os outros crimes, Adriano, você está me dizendo que somente um juiz irá julgar? Sim, o roubo, o tráfico de drogas, o furto, o estelionato e por aí vai, a apropriação indébita, todos os outros crimes, o estupro, tá? São julgados por um juiz togado, que foi aprovado em concurso público. E somente nesses 4 crimes, repito, sem ser redundante, mas para vocês fixarem e aprenderem, na sua forma dolosa, somente esses crimes que são levados ao tribunal do júri. E como que é feito?
Em regra, de uma maneira bem simples, como eu falei, não vou me aprofundar, não é uma aula para advogados, para a área da jurídica, é simplesmente uma pincelada e uma instrução para tanto das pessoas que estão na área jurídica, mas principalmente para os leigos, tá? Que não é da área. Veja que o tribunal do júri, ele é composto por duas fases. Só um minutinho, pessoal. O tribunal do júri, ele é composto por duas fases. A primeira que a gente fala do sumário da culpa, que vai até a decisão de pronúncia, tá? E depois com o plenário, com a instauração do plenário. Então, no primeiro momento, vocês vão perceber que vai ter um procedimento onde vai se discutir se há elementos para levar aquele acusado, para levar aquele indivíduo que, em regra, cometeu o crime contra a vida, tá? Na forma dolosa, se há indícios suficientes, possibilidade mínima de autoria e de materialidade delitiva para que ele seja pronunciado pela decisão do juiz e levado ao plenário. Então, essa primeira fase, que é o sumário da culpa, o juiz ali ele precisa se convencer, pelo menos de uma fumaça, uma plausibilidade, um indício que há suficientes, né, tanto da questão de materialidade delitiva e tanto de indícios de autoria delitiva. Se assim o tiver, dentro do bojo dos autos, ele dá uma decisão chamada pronúncia. Essa decisão, depois de transitada em julgado, o indivíduo pronunciado vai começar a segunda etapa, que seria a instauração do plenário do júri, onde nós vamos ter o quê? A composição de 25 jurados que irão compor, e no dia lá do julgamento, que for designada a audiência, né, do tribunal do júri, serão desses 25 sorteados 7 jurados. Esses 7 jurados irão compor o plenário e eles que vão ser encarregados, incumbidos, né, da tarefa de dar o veredito final. O juiz togado, ele é o presidente do tribunal e ele vai conduzir os trabalhos ali. Mas quem dá a decisão final são os 7 jurados, que podem absolver ou condenar, tá? O advogado de defesa contratado vai fazer a sua defesa, o promotor de justiça, para quem não sabe, que é o Ministério Público, ele tem a incumbência, o ônus de fazer a acusação. Não é à toa que o Ministério Público é o dono da ação penal, é o promotor que faz a peça, né, de denúncia, que é a peça processual cabível, nesses casos, para acusar o indivíduo. E deixando bem claro que o Ministério Público, ele não está obrigado, amarrado a pedir a condenação sempre. Se ele verificar, constatar que há indícios suficientes ali para absolver o acusado, ele tem essa liberdade, essa faculdade de pedir absolvição também do acusado, certo? E aí vai começar a produção de prova testemunhal, com a inquirição de testemunhas, vítima, né? Se no caso a vítima não faleceu, no caso de um homicídio. Depois vão ter os debates orais, onde no caso começa pelo Ministério Público, seguido do nobre defensor advogado, pode ter réplica do promotor de justiça e depois pode ter a tréplica pelo nobre defensor advogado, tá certo? E aí depois, ao final, é dado o veredito em sala secreta, né? O voto é secreto dos jurados, decidindo pela condenação ou absolvição. E o assistente de acusação, que eu disse para vocês, qual é a função dele? O assistente de acusação nada mais é que o advogado contratado pela família, né, da vítima, para que possa auxiliar no trabalho do promotor de justiça. Então, o assistente de acusação, ele também, se assim se habilitar, tá, no prazo que a lei fala do Código de Processo Penal, 5 dias antes do plenário, da instauração da audiência, se ele se habilitar, ele também vai ter um momento, uma oportunidade de poder fazer as suas argumentações, com menor tempo, é claro, do que o promotor, mas qual que é a função do assistente de acusação contratado pela família? É auxiliar, municiar o promotor também na linha argumentativa de pedir a condenação daquele indivíduo que cometeu o crime. Tá certo, pessoal? Então, fica aí o esclarecimento, mas a fim de municiar vocês, de trazer conhecimento jurídico, lembrando que conhecimento, né, liberta a pessoa, contribui numa sociedade mais digna, mais esclarecida, e venho dizer para vocês que nos próximos vídeos eu estou com um projeto aqui no meu canal de trazer sempre conteúdos, bagagens
ligadas à área jurídica, à advocacia na qual eu milito e também da psicanálise, tá certo? Então, por isso é importante, eu peço novamente para vocês, de maneira muito humilde, que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem para outras pessoas, porque somente assim eu vou poder, né, fazer aquilo que é o meu legado, que é deixar meu legado aqui nessa sociedade, que é trazer informações e ajudar as pessoas de uma maneira bem singela e bem nobre, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.